Eu entendo que a tecnologia e tudo que está acontecendo em relação às tecnologias da informação e da comunicação tem um papel fundamental, em especial em relação à educação, né? Quando a gente pensa num público muito jovem, a gente olha para toda essa juventude, seja a juventude que vive em áreas conflagradas, a juventude urbana, seja das famílias mais abastadas, né? Ou seja, juventude no Brasil e no mundo é juventude. E todo mundo lida com celular, com iPods, com games, com Orkut, com Facebook. E, na verdade, a educação não tem conseguido se apropriar da tecnologia da informação e da comunicação para usar isso a favor da pedagogia. Então, até para além do Peixe Urbano, que foi uma ação super legal que aconteceu com o Ensina, né? Eu acho que as organizações do terceiro setor também têm que pensar de forma mais contemporânea e dialogando com tudo que há de mais moderno, né? Porque é isso que faz com que a gente potencialize, é isso que faz com que a gente ganhe escala, é isso que faz com que a gente consiga reverberar os nossos conceitos e as nossas crenças. Mas mais que isso, em relação à educação, o que eu acredito é que a tecnologia ela vem para cumprir um papel muito importante. No Brasil, primeiro que a gente tem dimensões continentais nesse país, é a forma que a gente tem de garantir acesso a uma educação de qualidade, com mais informação e com mais troca de experiência, que normalmente acontece dentro dos grandes centros. A forma que a gente tem de levar isso para o interior do país é através da tecnologia, é através da educação à distância, né? Então, acho que essa é uma primeira grande aposta, uma crença que eu pessoalmente tenho em relação ao uso da tecnologia associada à educação. Eu acho que a segunda coisa muito importante é, de verdade, como que a educação deve trabalhar e entender como que o celular, como que os games, como que as redes sociais podem, de verdade, contribuir para o desenvolvimento pedagógico dos alunos e facilitar a vida dos educadores no momento que eles estão em sala de aula ou em qualquer outro ambiente educativo, né? Então, o que eu mais acredito é em tecnologia na informação e da comunicação, acho que isso amplia o horizonte, acho que isso reduz fronteira e de verdade acredito que é isso que faz com que as pessoas tenham mais liberdade, né, de ir e vir. Eu acredito que o educador do mundo moderno, né, o professor do mundo moderno, ele tem um papel de ainda maior responsabilidade, né, que é de entender como essas redes funcionam, entender como que essa juventude está se relacionando com essas redes, com todas essas tecnologias e a partir daí orientar, né? Então, eu cada vez mais acredito que o educador, um professor, ele tem um papel de facilitador, de mediador, de moderador, né? Ele é o especialista no assunto, é ele que sabe exatamente quais são os canais de referência, né? Ou seja, na internet tem uma série de informações, algumas reais, outras não, algumas corretas, outras não. E aí, na verdade, existem várias formas de você ir filtrando e buscando os lugares que são de verdade referência numa determinada informação para você, então, a partir dali construir um conhecimento ou seu pensamento em relação àquilo, né? Então, o que eu entendo é que cada vez mais os jovens e as crianças, né, estão tendo mais acesso, cada vez de uma forma mais rápida. E eu acho que o grande desafio da educação e dos educadores em relação a usar as redes sociais a seu favor é exatamente entender que é esse tipo de mídia e esse meio que os jovens gostam, é dessa forma que eles se comunicam e que eles dialogam, e que nunca se produziu tanto texto, né? As crianças e os jovens nunca escreveram tanto, escrevem de uma outra forma. Então acho que a gente tem que entender também e mostrar para esse jovem que na web, no celular, existe um tipo de escrita, mas no momento que você vai fazer uma redação, que você vai escrever uma carta, que você vai escrever um e-mail, você tem um outro tipo de comportamento, né? Da mesma forma que você se comporta de um jeito em sala de aula, que você se comporta de uma outra forma do lado de fora da escola, quando você está com seus amigos. Então, acho que o grande desafio da educação, em relação a se apropriar da tecnologia e de verdade usar isso para melhorar os processos de aprendizagem, está exatamente em orientar, moderar, facilitar esse jovem, porque na hora que ele quer buscar uma informação, ele corre atrás daquilo e sabe muito mais do que muita gente, muito adulto por aí. Primeiro, assim, eu acredito muito em 3 formas, né, de aprender, né? Eu acredito muito no autodidatismo, eu acredito muito na didática cooperativa, ou seja, né, um momento em que você, com os seus amigos, com os seus colegas de classe, de trabalho, que você aprende em conjunto, e na didática tradicional, né, ou seja, onde você tem um especialista, uma pessoa que estuda, pesquisa, investiga muito daquele assunto, que vai trazer coisas que mesmo que você estudasse sozinho, talvez você não conseguisse ter acesso, ou até talvez conseguisse, mas que você fosse levar mais tempo para chegar lá, né? Então eu acredito nessas 3 formas. Então, eu não acredito no autodidatismo sozinho, eu acredito muito no papel, sim, da mediação, acredito muito no papel da orientação, mas eu acho que a gente ainda tem muito para aprender, para trabalhar e para pesquisar, para saber até onde eu vou com o autodidatismo, em que momento eu trago a didática cooperativa e quando que existe a necessidade de ter esse especialista.
né? Por isso que eu acho que a gente precisa tanto repensar essa escola de tipo novo que a gente precisa começar a instituir nesse país e até mesmo no mundo, né? Que essa é uma discussão global, não é uma discussão só nacional. Então, a minha aposta é essa. Eu acho que a gente tem que ter maturidade, né? A gente não estimula isso dentro das escolas, a gente não estimula a questão do autodidatismo, né? A gente não estimula que a criança, desde pequena, seja corresponsável pelo seu processo formativo. E aí, quando a gente chega na universidade, aí de repente você se vê sozinho, tendo que estudar, tendo que correr atrás, e quando você não consegue fazer, você ainda detona o professor, dizendo que o professor não é legal, né? Enquanto, na verdade, o processo tinha que ser inverso, né? Na verdade, cabe a esse educador em sala de aula estimular essa criança, mas cabe a essa criança saber que ela é corresponsável pelo processo formativo dela e que ela tem que ser responsabilizada por isso também, né? É uma via de duas mãos. Mas a minha aposta está realmente, na verdade, que um processo de formação completa do indivíduo necessariamente está associado a uma busca dele, pessoal, a uma troca de experiência no coletivo, que é fundamental. A gente vive em sociedade, acho que uma das grandes belezas da sociedade é essa. E nessa troca com especialistas e pessoas que de verdade sabem coisas muito específicas e que vão trazer outros olhares que de repente você sozinho não consiga dar conta de perceber, né? Então, é um pouquinho disso que eu acredito em relação à educação.